Pronto. Então a gente inicia agora a nossa aula de hoje. Só ajeitar aqui. Tá todo mundo vendo os slides? Tá dando pra ver? Sim. Tá ótimo. Gente, então a nossa aula de hoje é a aula 5 e ela da continuidade à discussão sobre os análises, né? O movimento dos análises. E a gente vai tratar agora da terceira geração, ou a geração que ficou conhecida como a nova história. Então hoje a gente finaliza a discussão sobre os análises, né? O movimento e essas três gerações, a primeira, a segunda e a terceira geração. E na nossa próxima aula a gente já inicia uma nova vertente historiográfica, que é a história social inglesa. Então, a discussão de hoje, ela já é uma discussão que vai um pouco... Essa geração, a terceira geração, é uma geração que vai se comunicar com algumas discussões das próximas vertentes, que é a história social inglesa e a microhistória. Então, a gente, nessa discussão da aula de hoje, o Peter Buck já faz alguma menção a algumas discussões relacionadas à microhistória, a relação dos historiadores dos análises com Thompson, por exemplo. Então, já vai aparecendo algumas afinidades de discussão nessa terceira geração com as demais vertentes, né? Que vai ser principalmente o debate centrado na cultura. Então, a, eu trago aqui com vocês a referência bibliográfica, né? Do capítulo do livro do Peter Buck. E aqui o objetivo que ele apresenta, né? Então, eu cito aqui o Peter Buck, que ele deixa bem claro qual é o objetivo dele nesse capítulo. Nas páginas que se seguem, concentrar-me-ei em três temas maiores: a redescoberta da história das mentalidades, a tentativa de empregar métodos quantitativos na história cultural e, finalmente, em reação contrária a tais métodos, quer tomem a forma de antropologia histórica, um retorno à história à política ou o ressurgimento da narrativa. Então, as discussões que ele vai organizar para esse capítulo é basicamente levantar discussão sobre o retorno à história das mentalidades, porque na verdade a história das mentalidades não surgiu nessa terceira geração, ela já vinha sendo desenvolvida desde a primeira, de alguma forma meio marginal na segunda, e nessa terceira ela vai ter um papel de centralidade, né? Então, história das mentalidades, o emprego dos métodos quantitativos na história cultural. Então a gente viu na segunda geração que os métodos quantitativos, a história serial ou o uso de estatísticas foi largamente utilizado na história econômica e na história demográfica. A gente vai ver que nessa terceira geração alguns historiadores incorporaram essa perspectiva quantitativa para pensar a história cultural, e a gente vai ver como é que isso foi desenvolvido. E em reação a essa história cultural quantitativa, vamos dizer assim, vão surgir três reações, né? Que é a perspectiva da antropologia histórica, um retorno à história política e um ressurgimento da narrativa. E tendo em vista que a discussão sobre a história política e a narrativa eram discussões que tinham centralidade na história metódica ou na história tradicional, né? Que era a história desenvolvida na França no século XIX, e que os análises da primeira geração, de alguma forma, criticaram sistematicamente, né? Por conta do seu caráter de narrativa linear, focada nos grandes homens, nos grandes eventos. Só que a gente vai perceber que essa retomada, a história política, a história narrativa e a dimensão narrativa vai se dar numa outra perspectiva, né? De pensar que a história política e a história narrativa são elementos que podem ser renovados e pensados de uma outra forma, diferente daquela que era trabalhada na história tradicional ou na história metódica do século XIX. Então vamos entender como é que ele estruturou o texto a partir desses objetivos. Então, ele organiza o texto em três
em 3 partes principais a partir desses objetivos, que é do porão ao sótão, e aí ele usa uma metáfora lá do Leroy Ladurie, que é pensar essa mudança, né, do foco da história econômica, que seria o porão, né, seria, usando uma metáfora marxista, o plano da infraestrutura, vamos dizer assim, né, e foi ao sótão, que seria a superestrutura, né, que seria esse andar de cima cultural, né. Então ele usa essa metáfora para pensar essa mudança, né, de perspectiva, que vai ser adotada pela terceira geração dos Anali. Então ele vai estruturar basicamente a primeira discussão do texto desse ponto de vista. O terceiro nível da história serial, que é uma discussão, que vai ser a discussão sobre a adoção dos métodos quantitativos, métodos estatísticos na história cultural. Então essa é a segunda discussão do texto, a segunda parte de discussão do texto. E a terceira parte são as reações a essa utilização do método quantitativo na história cultural, que vai ser a antropologia, né, a antropologia histórica, o retorno à política e o ressurgimento narrativo. Então o texto está organizado nesses 3 aspectos principais de argumentação. Então, nessa primeira parte da argumentação do Peter Buck, ele vai afirmar que as características da terceira geração dos análises já começam a surgir a partir de 1969, quando o André Bournier e o Jacques Revel participam da administração da revista, que é a partir de 1969, e em 1972, com a aposentadoria do Brodel, da presidência da sexta seção, que lembrem aquela instituição francesa de pesquisa importante, que era a Escola Prática de Altos Estudos, né? E com a aposentadoria do Brodel, essa sexta seção, que era dedicada à pesquisa histórica, ela passou a ser presidida pelo Jacques Legoff. Então lembrem que quando a segunda geração, quando o Legoff assumiu, vamos dizer assim, o poder, quando ele assumiu a direção da revista, ele arregimentou, ele convidou, ele chamou alguns historiadores para fazerem parte da revista. E um desses historiadores foi Robert Mandrou, o François Fourré, o Georges Duby e o Jacques Legoff. Então percebam aí que como é que vai acontecendo a dança das cadeiras, né? Essa dança das cadeiras, ela não é aleatória, ela tem esse lugar social, né? Essas relações de sociabilidade do grupo, dos Anali, a partir da revista e dessa inserção nos espaços de decisão e de poder, elas seguem essa lógica, né? Dos lugares assumidos na revista e como é que isso vai acontecendo nas instituições de pesquisa. Sempre lembrem da discussão lá do lugar social, do setor, que a gente discutiu logo no início da nossa disciplina. Aquela discussão, ela sempre está pautando os debates que a gente vai estar discutindo em cada uma das vertentes, né? De pensar um lugar social, como determinadas práticas de pesquisa, metodologias fundamentam, né, o trabalho do historiador e como isso vai ser formalizado numa escrita. Então, esses lugares sociais do contexto intelectual francês, né, não é por um acaso que o Brodel se aposenta e logo depois é sucedido pelo Jacques Revel, pelo Jacques Legoff, e o Legoff anteriormente fazia parte da revista. Então aí tem uma lógica de sucessão bem importante para a própria manutenção vamos dizer assim, da importância dos análises no contexto intelectual francês, principalmente do ponto de vista historiográfico, né? O Peter Buck diz que ninguém predominou na liderança do grupo nessa terceira geração. A exemplo do Febvre e do Brodel, né? O Febvre na primeira geração, junto com o Marc Bloch, e o Brodel na segunda geração. Pois destacou-se um policentrismo de interesses e agendas de pesquisa. Então aqui foram mais diferentes historiadores foram apresentando suas agendas de pesquisa
e de alguma maneira a partir dessas agendas de pesquisa o grupo foi se desenvolvendo nessa terceira geração. Então não houve o protagonismo de um ou outro, né? São diferentes grupos que se destacaram, vamos dizer assim. A história das mentalidades ou outras modalidades de história cultural desenvolveu-se de maneira marginal na segunda geração dos análises, na qual predominava a história econômica, a história demográfica, a geografia histórica e os estudos de longa duração. Então, essas são algumas características da geração anterior, né? E é sempre importante frisar que a história das mentalidades ela não surge com a terceira geração dos análises. Ela já vinha sendo desenvolvida pelas gerações anteriores, mas aqui na terceira geração é que ela vai ter um papel de centralidade. Ela vai ser uma perspectiva adotada e desenvolvida de maneira central, enquanto que nas outras ela era desenvolvida, vamos dizer assim, pelo FEV e pelo Mark Bloch, ela era desenvolvida ainda sob uma terminologia e ainda em aspectos ainda de esboço, né, como psicologia histórica. E na segunda geração ela vai ser desenvolvida de maneira mesmo marginal, assim, como um segundo plano, porque o primeiro plano era a perspectiva da história econômica, da história demográfica, da história geográfica e de longa duração. Entre 1960 e 1970, ocorreu uma mudança na abordagem econômica em direção à superestrutura cultural, que é aquela questão que eu tinha falado para vocês lá já nos objetivos. Ou, segundo lá do Ri, uma passagem do porão econômico ao sótão cultural, né? Então, essa passagem do porão ao sótão seria essa mudança da história econômica em direção à história cultural, né? A mudança foi uma reação ao paradigma estruturalista de Brodel, uma crítica ao determinismo das estruturas como perspectiva de análise. Então, lembrem que uma preocupação fundamental da perspectiva ou do paradigma brodeliano era pensar principalmente as mudanças do ponto de vista geográfico, econômico, na longa duração. Então, ele tinha uma preocupação de entender principalmente as modificações das estruturas sociais, como elas se desenvolviam, como elas se modificavam ou se persistiam com o passar do tempo. Os análises da terceira geração vão procurar criticar essa perspectiva e adotar uma perspectiva mais pautada na curta duração, ou na média duração, vamos dizer assim, e pautada principalmente na análise dos fenômenos culturais. Philippe Herrier despertou o interesse do público pela história das mentalidades, pois seus estudos apontavam para a relação entre natureza e cultura, procurando investigar as formas de classificação cultural dos fenômenos naturais, a exemplo da infância e da morte. Então, o Philippe Herrier vai ser um historiador dessa terceira geração dos análises que vai se destacar bastante, principalmente pelos seus estudos sobre a história da infância e da família e a história da morte. Então, ele vai ser um dos primeiros autores a se destacar na discussão sobre a história das mentalidades ou da história cultural, principalmente pensando essa perspectiva, né? Quais são as classificações culturais que se fazem a partir dos fenômenos naturais, e ele está pensando sobretudo a infância e a morte, né? Que são dois fenômenos da vida humana, né? Que todos vão passar, todos passaram e vão passar, né? Então, ele quer entender como que esses fenômenos eram classificados, né? Nomeados socialmente, considerados socialmente ou culturalmente. No livro A Criança e a Vida Familiar no Antigo Regime, esse livro no Brasil é traduzido por História Social da Infância e da Família. Herrier apresenta o sentimento de infância como um fenômeno cultural francês surgido no século XVII. Então, nesse livro, o Philippe Herrier ele vai apresentar a seguinte tese, ou a seguinte perspectiva. O que ele nomeia enquanto sentimento de infância é basicamente a ideia da consideração da infância como uma fase importante da vida humana e que ela precisa ser pautada por cuidado e consideração. Então,
Hoje, quando a gente vê uma criança, a gente sempre vai lá e vai com atenção e com cuidado, né? E sempre brincando, né? Com a criança. Essa perspectiva, esse tratamento, esse nosso comportamento social de é, ter apreço, a gente nem conhece a criança, né? Mas ou a criança ela tem relações com alguém que a gente conhece, enfim, ou crianças mesmo que a gente conhece, a gente sempre tem uma postura de acolhimento e de consideração, de cuidado, né? Esse comportamento cultural, para o Philippe Herrier, é o que ele vai chamar de sentimento de infância, que é basicamente essa prática cultural de ter um cuidado, de ter uma postura de acolhimento em relação à criança. Porque nem sempre foi assim. Até o século XVII, as crianças, por exemplo, elas eram consideradas como adultos em miniatura. Então, o que isso quer dizer? A partir dos 7 anos de idade, as crianças elas já eram introduzidas no mundo do trabalho e já eram tratadas como adultos. Então, por exemplo, hoje a gente tem todo um arcabouço jurídico, escolar, social, de abordagem, proteção da dignidade da infância, né? Então, por exemplo, você tem uma legislação que garante que a criança ela tem o direito à escolarização, né? Tem o direito à cultura, ao lazer, à vida, enfim. Nesse momento, é, a, as crianças elas eram encaradas enquanto adultos em miniatura. Então, elas já eram inseridas no mundo do trabalho e no mundo social e tratadas como tal, né? Então, pro Philippe Herrier, essa compreensão, esse sentimento de infância, esse apreço pela infância como um momento da vida humana que é necessário cuidado, acolhimento, respeito e dignidade, segundo ele, isso surgiu no século XVII na França. Só que, obviamente, essa perspectiva foi uma perspectiva bastante inovadora e bastante audaciosa, vamos dizer assim, gerou bastante polêmica, porque... E as críticas que se fizeram à discussão do Philippe Herrier foi que ele se pauta numa generalização muito grande, sob 2 pontos de vista. O primeiro ele procura analisar uma perspectiva de história europeia partindo apenas do caso francês. Então, ele vai falar que o sentimento de infância na Europa do século XVIII, do século XVII, surgiu na França, isso por conta dos documentos que ele analisa, que obviamente são documentos franceses. Então, generalizar um fenômeno, por exemplo, que ele estuda a partir do caso francês para toda a Europa, foi uma das generalizações que foi bastante criticada, né? E também de afirmar que esse sentimento de infância ele seria uma perspectiva adotada por toda a sociedade, né? E ele não faz distinção entre grupos sociais, entre, vamos dizer assim, classes abastadas e classes populares, homens e mulheres. Ele faz uma perspectiva de generalização de uma maneira geral. E esses pontos foram criticados no estudo dele. Mas, percebam, a perspectiva fundamental é como se começa a problematizar a partir da história das mentalidades ou da história cultural os comportamentos sociais, né? Então, esse é um primeiro ponto, né, desse estudo do Herrier. E outra obra dele foi O Homem Perante a Morte. Então, se ele estuda a história da infância, ele também vai estudar os comportamentos sociais perante a morte. Nesse estudo, ele identificava 5 comportamentos diante da morte, que iam desde a morte domada na Idade Média, que era basicamente uma perspectiva de resignação e até de naturalidade diante da morte, e principalmente tendo em vista que na Idade Média europeia, você tinha uma expectativa de vida de 30 anos em média. Então, uma pessoa que vivesse mais de 30 anos, ela estava vivendo
acima da expectativa de vida naquele momento. Então, morrer era uma coisa muito comum, né? Na Idade Média. Então, por isso que ele percebe que, nesse momento, a morte ela era muito naturalizada, ela era domada. Quer dizer, não se tinha uma comoção diante da morte, vamos dizer assim, né? Por conta das próprias condições sociais e econômicas da época e da grande incidência de peste, de desastres, enfim, que faziam com que a morte fosse um fenômeno muito presente no homem da Idade Média. Até chegar ao nosso tempo em que tratamos a morte como um tabu. Então, hoje, a gente tem um estranhamento muito maior, né? Ele está falando isso a partir dos comportamentos que se aproximam mais do período contemporâneo, né? Então, a gente tem já um estranhamento muito maior em relação à morte. Isso está relacionado às próprias condições sociais e econômicas e culturais do nosso tempo, né? Em que você tem uma longevidade muito maior, você tem uma expectativa de vida muito maior. Por exemplo, na Europa, entre 70 e 80 anos, em média 80 anos. Então, isso já vem há pelo menos os últimos 30 anos. Então, uma pessoa morrer já não é uma coisa tão comum, né? E aí se gera uma tristeza ou uma comoção diante da morte, né? Então, nesse estudo ele vai meio que percebendo as mudanças com o passar do tempo dos comportamentos sociais diante da morte. Ambos os estudos de Arrier foram reconhecidos pelos méritos e defeitos, assim como por lançar um desafio à demografia histórica. E qual seria esse desafio, né? De problematizar os valores culturais no comportamento demográfico, a partir do estudo da família, da sexualidade e do amor. Então, aqui, a perspectiva fundamental é de pensar como o estudo das populações se pauta pela compreensão dos valores, dos comportamentos sociais, né? Então, essa vai ser uma perspectiva bastante cultivada e valorizada por essa terceira geração dos análises, de pensar os comportamentos, os valores, as atitudes culturais, por exemplo, a partir da história demográfica, né? Tais problematizações foram realizadas por Jean-Louis Feltrin e Alphonse Dupron. O primeiro analisou a influência do ensino religioso sobre a vida sexual e emocional dos camponeses. Então, o Feltrin analisou qual era a influência que o ensino religioso tinha na vida sexual e emocional dos camponeses. O segundo, considerado o Labrousse da história cultural, né, por adotar métodos quantitativos, debruçava-se sobre os espaços sagrados como instâncias de sacralização e construção da sensibilidade coletiva. Então, percebam, os estudos eles vão estar cada vez mais preocupados em entender quais são os significados atribuídos sobre determinadas práticas culturais. No primeiro caso, sobre o ensino religioso, né? Como o ensino religioso, de alguma maneira, induzia os comportamentos da vida sexual e emocional dos camponeses, né? Como é que o ensino religioso orientava as práticas culturais, tanto sexuais quanto emocionais dos camponeses. E, no segundo aspecto, como os espaços sagrados eles eram considerados espaços de sacralização e de sensibilidade coletiva, né? De entender, por exemplo, como um espaço sagrado era encarado e que tipo de práticas culturais eram realizadas nesse espaço sagrado, né? Então, essa vai ser uma perspectiva muito valorizada nos estudos da terceira geração dos análises. Outro autor que se destacou também foi o Robert Mandrou, que produziu uma psicologia histórica à la Febvre. Quer dizer, lembrem dos estudos do Febvre sobre a incredulidade no século XVI, a partir das obras literárias do Rabelais. O Robert Mandrou vai resgatar, vamos dizer assim, vai retomar, né, essa perspectiva do Lucien Febvre. E ao retomar essa perspectiva, isso representou uma ruptura com o Brodel, que defendia a inovação.
Enquanto que o Bandreau queria a retomada da herança de Febvre. Então percebam também esses debates internos da, da, nessa transição entre segunda e terceira geração, e principalmente como a terceira geração, pelo menos alguns dos seus membros, retomam algumas compreensões das gerações anteriores, e nesse caso aqui o Robert Mandrou retoma a perspectiva da chamada psicologia histórica do Lucien Febvre. É, um dos historiadores que vai desenvolver, por exemplo, um dos livros do Robert Mandrou em que ele desenvolve essa perspectiva da psicologia histórica é uma obra que ele estuda a cultura popular francesa entre o século XVII e o século XVIII. E ele vai, principalmente nessa obra, estudar a Biblioteca Azul, que era uma biblioteca popular na França nesse momento, em que principalmente era uma biblioteca itinerante de livros muito baratos e que era de fácil acesso às classes populares. Então, era uma forma de entretenimento e também de formação de leitores na França do século XVII, século XVIII, e que o Robert Mandou vai estudar a cultura popular a partir da leitura e das práticas de leitura, enfim, dessa biblioteca azul. E a gente vai ver mais à frente as discordâncias do Chartier em relação à perspectiva que o Robert Mandou tem em relação à biblioteca azul. Mas essa era uma perspectiva também de psicologia histórica, né? De entender, por exemplo, como as práticas de leitura elas encaminhavam determinadas práticas culturais. O Jean Delameux, que é outro historiador também da terceira geração e que vai se pautar nessa perspectiva da psicologia histórica, escreveu uma história do medo no Ocidente, né? Principalmente pensando a Europa, que é o Ocidente pensando a Europa, na qual verificou, e aí ele estabeleceu uma distinção, né, entre os tipos de medo que ele analisou, os tipos de medo e culpa, né? Vamos dizer assim, percebam, olha o tipo de objeto de análise que essa terceira geração dos análises seleciona, né? Então, pensar a infância, ou pensar as atitudes diante da morte, de pensar o ensino religioso e qual é o significado que ele assume na vida sexual e emocional dos camponeses, pensar quais são os significados diante do sagrado, ou dos espaços considerados sagrados. E aqui ele tá, o Jean Delameux, ele vai pensar, vai considerar aquilo que foi considerado socialmente enquanto comportamentos de medo ou de ressalva, de receio, né? E aí ele vai classificar dois comportamentos principais, que são os medos da maioria, que são os medos associados ao mar, a pragas, à fome ou a fantasmas, né? Então esse seria um medo de maioria. E os medos da cultura dominante, que seriam os medos do Satã, dos judeus e das mulheres. E aí ele fala, e quando se fala das mulheres, principalmente daquelas que eram consideradas feiticeiras. Então percebam como os filtros de análise dos estudos da terceira geração vão estar pautados nesses aspectos culturais. Aí eu faço uma citaçãozinha aqui do Peter Buck, que diz o seguinte: Lucien Febvre tomou emprestado, e isso pensando essa perspectiva de psicologia histórica, né? Porque, na verdade, é uma história cultural que utiliza muitas contribuições da psicologia, né? Para pensar esses fenômenos relacionados ao comportamento, às atitudes, diante das práticas culturais. Então, se incorporou muitas contribuições da psicologia. Então, percebam, lembrem, e isso está relacionado às práticas de pesquisa, né? Olha, percebam lá a discussão do Certeau, né? Então, se nos estudos do Marc Bloch, por exemplo, ele incorporava muitas contribuições da sociologia, principalmente da sociologia durkheimiana, o Lucien Febvre fazia uma apropriação de diferentes disciplinas, da linguística, da antropologia, da psicologia, da geografia, né?
Isso pensando a primeira geração. A segunda geração, a partir do Brodel, houve uma incorporação muito grande de conceitos, né? De perspectivas da geografia, da economia, né? Então, aqui a gente percebe na terceira geração que vai haver uma incorporação de contribuições, principalmente da psicologia e da antropologia, né, que é o que a gente vai ver mais à frente. Então, vamos percebendo como é que as práticas de pesquisa, as metodologias de pesquisa, as abordagens, sempre se pautando naquela perspectiva interdisciplinar, né, de incorporar e estabelecer uma relação interdisciplinar com as ciências sociais. E aqui, na terceira geração, vai ser muito forte a incorporação das contribuições da psicologia e da antropologia. Então, o Peter Buck diz: Lucien Febvre tomou emprestadas suas ideias sobre psicologia de Blondel e Vallon. Besançon, Leroy Ladurie e Delamere tomaram suas ideias principalmente de Freud, dos freudianos e neo-freudianos. O estilo americano da psicohistória, orientado no sentido do estudo dos indivíduos, finalmente encontrou a psicologia histórica francesa, dirigida no sentido do estudo de grupos, embora as duas correntes não tenham fundido numa síntese. Então, percebem que aqui, e essa também é uma coisa que o Peter Buck diz, que a terceira geração vai ser uma geração que vai se articular muito com estudos da historiografia americana, né? Principalmente dessa psicohistória, e estabelecendo a distinção que cada uma tem, né, essas vertentes de estudo, né, a psicohistória americana muito pautada no estudo dos indivíduos, né, das trajetórias individuais, enquanto que a psicologia histórica francesa era muito mais pautada em pensar comportamentos coletivos ou comportamentos de grupo. A história das mentalidades recebeu contribuições fundamentais com a publicação dos trabalhos de Jacques Legoff e Georges Duby, que é a discussão mais à frente que o Peter Buck vai apresentar, principalmente dois trabalhos fundamentais. O Nascimento do Purgatório, do Legoff, e o estudo do Duby, chamado As Três Ordens. São dois estudos fundamentais que caracterizam muito o que seria a história das mentalidades ou essa história cultural produzida pela terceira geração dos Anais. O Nascimento do Purgatório, de Legoff, examinava o imaginário medieval referente às representações da vida após a morte. Então, o que o Legoff quer analisar são os comportamentos, as práticas culturais que foram engendradas sobre a vida após a morte, né? O que se compreendia enquanto vida após a morte, e a gente está pensando aqui um contexto medieval, né, de hegemonia do catolicismo, então do cristianismo católico. Então, o que ele vai pensar é como é que surge a ideia de purgatório como uma prática cultural associada a essa vida após morte, né? A ideia de purgatório surgiu em função das mudanças no cristianismo feudal e suas conexões com as transformações intelectuais e sociais. Pois nos séculos XI, XII e XIII emergiram novos comportamentos diante do tempo, do espaço e do número. Então, desculpem, o Legoff ele vai procurar entender como é que surgiu a ideia de purgatório a partir dessas mudanças dos comportamentos sociais diante da morte. Então, na verdade, diante da compreensão que se tinha da vida após a morte, né? Então, essa vai ser uma discussão extremamente importante. Esse é um exemplo muito, vamos dizer assim, destacado do tipo de história produzida na terceira geração dos análises nessa perspectiva da história cultural. O Legoff e o Georges Duby são, posso dizer, seguramente os dois grandes representantes da história cultural francesa produzida pelos análises, né, nessa terceira geração. Por sua vez, Duby construiu a carreira de historiador social e econômico da França sobre a França medieval. Então, os estudos do Duby foram inicialmente pautados na história social e econômica da França medieval. O Duby procurou
articular em seus trabalhos a teoria social neomarxista e a história das mentalidades. Então, aqui, o Duby é, dentre os historiadores da terceira geração, aquele que se assume abertamente enquanto um historiador marxista das mentalidades, vamos dizer assim, né? Ele foi alguém que incorporou as contribuições da tradição marxista, principalmente o que o Peter Buck chama de neomarxismo, que é o que a gente vai entender que vai ser o marxismo produzido a partir da segunda metade do século XX, principalmente na Inglaterra, a partir da história social inglesa. Então, quando a gente está falando de neomarxismo, a gente está falando basicamente desse. A gente está falando, na verdade, de uma tradição que tem muitas vertentes, né? Que estão relacionadas à escola de Frankfurt, está relacionado aos estudos do Gramsci, tá relacionado às pesquisas do Habermas. Então, são um conjunto de discussões de renovação do marxismo na segunda metade, na verdade, entre a primeira e a segunda metade do século XX, a década de 30 do século XX, que vão apresentar, sobretudo, a problemática da cultura na perspectiva marxista. Então, o que o Georges Duby faz é incorporar essas contribuições para estudar a história das mentalidades, aqui inserida, obviamente, na revista dos Análises e no contexto historiográfico francês. Essa discussão vai ser uma discussão que a gente vai desenvolver para a próxima vertente, né, de pensar como a problemática cultural foi encarada ou foi tratada, foi discutida pela tradição marxista. Em As Três Ordens, Georges Duby analisou a relação entre o mental e o material na construção da representação coletiva da sociedade medieval dividida em três ordens: os oratori, os bellatori e os laboratori. Então, essa sociedade dividida em três ordens, que sobretudo emergiu a partir do século XII, XIII, que aí é interessante que tanto o Duby quanto o Legoff analisam o mesmo contexto de mudanças sociais e culturais que estavam acontecendo na França medieval, né? E essa organização social era uma organização que procurava, obviamente, legitimar a exploração dos camponeses, porque ela procurava estabelecer claramente que cada grupo social tinha uma finalidade na sociedade. Então, quem seriam os oratores? Seriam os clérigos, são aqueles que têm a função de orar, né? Então, são aqueles que têm a função de rezar, de, vamos dizer assim, proteção da sociedade, né? Do ponto de vista religioso. E aí você tem os bellatori, que seriam os guerreiros, né? Aqueles que guerreiam, né? Que tem a função de proteger a sociedade de um ponto de vista bélico, né? De guerra, de luta. Então aqui você tem o grupo dos guerreiros da nobreza, que se dedicariam especificamente à defesa física, né? A defesa militar da sociedade. Enquanto que você tem os laboratori, que seriam os servos, os camponeses, que tem a função de trabalhar. Então, a função de trabalhar por quem ora e por quem guerreia. Então, essa representação da sociedade medieval, e aí pensando o corte principalmente à sociedade medieval francesa, estava relacionado a justificar culturalmente, né, o papel e o espaço de submissão que os camponeses tinham na sociedade. Então, essa é interessante perceber como, na análise do Duby, o mental está associado necessariamente ao material, né? Então, você pensar como determinadas representações elas servem justificativa ideológica para determinadas práticas materiais, né? Então, e aí essa também é até uma discussão em que o Duby dos historiadores da geração dos análises que trabalham com o conceito de ideologia, sobretudo para pensar a ideologia como
uma ferramenta política de justificativa e legitimidade de interesses políticos e sociais. Então aqui, nessa organização da sociedade medieval, claramente estava justificado, de um ponto de vista ideológico, os interesses tanto dos clérigos quanto da nobreza que os camponeses trabalhassem para sustentá-los. Entende? E aí você tem toda a justificativa de que essa sociedade tripartida, nessa sociedade em três partes, era uma sociedade que, obviamente, estava justificada a partir de uma razão divina e que ela era complementar, né? Então, cada um ajudava o outro no sentido da proteção, mas que, na verdade, na prática material havia a submissão, né? E prosseguindo a discussão do Peter Buck, o modelo quantitativo ou serial também foi aplicado na história cultural, né? O modelo estatístico que a gente viu aplicado na segunda geração aos estudos econômicos e demográficos aqui vão ser aplicados à história cultural, e a gente chega à segunda parte de discussão do texto, que é a discussão do terceiro nível da história serial, ou a história serial, ou a história estatística, ou modelo quantitativo aplicado à análise cultural. Duas razões, aí o Peter Buck ele inicia essa parte retomando a discussão de entender o porquê que a história das mentalidades ela foi marginalizada na segunda geração, né, dos análises. Ela não deixou de ser produzida, mas foi marginalizada, ela foi posta à margem, né? Ela não era a principal discussão, a discussão mais valorizada. E ele considera que essas duas razões da marginalização seriam: parte considerável dos historiadores do grupo considerava a história social e econômica mais relevante, então esse é um ponto. O próprio Brodel achava isso. E a história quantitativa não apresentava a mesma consistência na história das mentalidades do que é demonstrada na história econômica. Então, a gente vai entender que a história quantitativa, essa história serial, ela foi apropriada de diferentes formas, né, pela história cultural, alguns de maneira mais bem-sucedidas e outras nem tanto, né? Mas o Peter Buck ele lista alguns dos exemplos, vamos dizer assim, mais profícuos e criativos de utilização dessa história serial para a análise cultural, né, para a história cultural. E aí eu cito aqui o trechinho do Peter Buck em que ele vai dizer em quais áreas, principalmente da história cultural, foi utilizado o método quantitativo. Ele diz: a abordagem estatística foi desenvolvida para estudar a história da prática religiosa, a história do livro e a história da alfabetização. Espraiou-se algum tempo depois para outros domínios históricos, mas aqui principalmente ele vai procurar perceber, vai procurar expor, né, na análise dele, como é que a perspectiva quantitativa foi utilizada na história das práticas religiosas, na história do livro e na história da alfabetização, que é a maneira como ele vai estruturar a discussão nessa segunda parte do capítulo. Então, é a história das práticas religiosas. E aí ele vai citar o trabalho do Gabriel Lebras. O Gabriel Lebras, ele era um clérigo, né? Ele era um religioso da Igreja Católica. E ele tinha um grupo de historiadores, de sociólogos, enfim, de cientistas sociais, de investigadores sociais de uma maneira geral, associados à Igreja Católica, né? E que tinham como objeto, fundamentalmente, entender o processo de descristianização da França a partir do século XVIII. E, para entender este processo, eles empregaram nas suas análises os métodos quantitativos. O que ele está falando aqui de cristianização, ele está procurando entender o longo processo de secularização da sociedade francesa, claro, o recorte principalmente, mas que foi um fenômeno que aconteceu na França de uma maneira geral, né? Que é uma transição que vai do século XVI ao século XIX, né? Que é quando a Igreja Católica deixa de ter o seu ponto de vista como o ponto de vista da sociedade, né?
seu ponto de vista, a sua forma de compreender o mundo e de organizar as práticas sociais e culturais como hegemônicas, né? No sentido de ser aceita e aderida por toda a sociedade. Então, esse processo de descristianização ou de secularização seria cada vez mais a compreensão da distinção entre o espaço privado e o espaço público, no sentido, porque aqui não há uma distinção, até esse momento, até o século XVIII, não havia uma distinção entre o qual seria o espaço da religião e qual seria o espaço da laicidade, né? Das atividades não religiosas, porque todas estavam, a religião ela estava associada a todos os espaços sociais. Então aqui cada vez mais vai surgir uma separação entre o espaço público, que seria pautado por práticas e comportamentos não religiosos, vamos dizer assim, e o espaço privado, que seria o espaço privilegiado para a confissão da prática religiosa na sua diversidade, né? Então, aqui cada vez mais as práticas religiosas saem do espaço privado para adentrar ao espaço, saem do espaço público para adentrar ao espaço privado, que obviamente aqui a gente está pensando um aspecto, uma discussão do ponto de vista macro, né, do ponto de vista social, mas isso ainda é um debate que tá colocado, né, no sentido de pensar, por exemplo, a confissão religiosa em espaços públicos como escola, ou como repartições públicas. Por exemplo, essa é uma discussão que é extremamente atual no Brasil hoje em dia, embora nós sejamos uma sociedade laica, uma sociedade pautada por uma constituição laica, mas que, por vezes, isso não é respeitado, né? Isso é questionado. Mas o que o Gabriel Lebras está querendo estudar junto com o seu grupo é basicamente esse processo de secularização ou de descristianização, vamos dizer assim. Os estudos do grupo de Lebras serviram de referência a alguns historiadores dos análises, que, ao realizar pesquisas de recorte regional, retomaram alguns temas dos antecessores, como foi o caso do comportamento diante da morte. Então, é interessante perceber também que o Gabriel Lebras e o seu grupo não eram, vamos dizer assim, integrantes dos análises, né? Não tinham carteirinha, vamos dizer assim, né? Mas eles estavam associados ao grupo no sentido de, principalmente, ser uma pessoa que adotava as perspectivas dos análises, né? As suas metodologias, as suas perspectivas de análise. Então, e os seus estudos também, obviamente, serviram de referência para alguns historiadores dos análises, né? Mas ele necessariamente não foi um membro dos análises, embora se utilizasse bastante dos estudos das perspectivas do grupo. Então, um desses estudos que tiveram referência nas discussões do Lebras e que procuraram retomar discussões que já tinham sido realizadas anteriormente, principalmente em relação aos comportamentos diante da morte, foi o Michel Volvel. O Michel Volvel vai ser um historiador que vai ter referência nos estudos do Lebras sobre esse processo de secularização e vai procurar entender isso principalmente diante dos comportamentos, os comportamentos diante da morte, né? Então, o Michel Volvel vai procurar parte do problema da descristianização ou desse processo de secularização, buscando refletir sobre as mudanças de atitude diante da morte por meio dos testamentos. Então, o Michel Volvel, ele estudou principalmente os testamentos para compreender como ocorreu esse processo de secularização, né? Então, o Volvel, ele sistematizou o estudo de 30 mil testamentos. Então, percebam, ele estudou muito testamento, né? E ele fez isso a partir do uso do método estatístico, né? Ele é um exemplo bem sucedido do uso de métodos estatísticos para a história cultural, né? Mas a gente vai perceber que ele tinha vários cuidados metodológicos para a utilização desse tipo de ferramenta de pesquisa.
Então, o Volvelli, ao analisar esses 30 mil testamentos, ele pretendia mensurar as mudanças de pensamento e de sentimento ao identificar as referências nesses testamentos relacionados à proteção dos santos, aos arranjos feitos nos funerais e até o peso das velas acendidas nas cerimônias, porque isso era uma coisa que era uma prática que era descrita nos testamentos, que era basicamente a pessoa dizia como ela queria ser enterrada. Então ele vai, a partir dessa característica, né, dos testamentos, principalmente desse comportamento do que a pessoa, do tipo de cerimônia que a pessoa queria, né, na sua cerimônia de funeral, né, ele vai entender como é que foi que aconteceu essa mudança de comportamento diante da morte. Então, o Volvelli, ele verificou a mudança da pompa barroca dos funerais do século XVII. Então, você tinha funerais muito mais produzidos, né? Funerais muito mais organizados, né? Para a simplicidade e austeridade dos funerais do século XVIII. Então, ele vai perceber, no transcorrer de 100 anos, entre o século XVII e o século XVIII, a mudança da pompa da pompa barroca do funeral para um funeral mais simples e mais austero no século XVIII. Essa mudança, né, de um funeral pomposo para um funeral mais simples apontavam para o processo de secularização que culminou com a Revolução Francesa. Então, o processo de secularização que vai se desenvolver desde o século XVI e vai chegar ao seu auge no século XVIII para o século XIX e teve como um dos seus principais desdobramentos a Revolução Francesa, ele vai perceber que esse processo de secularização estava bastante disseminado na sociedade de uma maneira geral, né? A pesquisa de Volvelli despontou como um exemplo de uso criativo das estatísticas, ao mesmo tempo que destacava as suas dificuldades de interpretação. Então, ele era um sujeito que utilizou o método estatístico e que, para o seu objeto de análise, foi bastante importante, mas ele apontava a necessidade de se ter cuidados na utilização desse tipo de ferramenta de análise, principalmente na produção de generalizações. Era uma das grandes dificuldades em que se apontavam para o uso de métodos quantitativos na história cultural. Então, o outro ponto, o outro tema, vamos dizer assim, de utilização do método quantitativo na história cultural foi na história da alfabetização e na história do livro. Então, o Peter Buck diz que um diretor de escola francesa na década de 1870 realizou uma pesquisa sobre a alfabetização, que apontava a diferença entre diferentes departamentos e o crescimento a partir do século XVII. Então, teve um diretor de escola francês no século XIX que desenvolveu uma pesquisa pioneira sobre as taxas de alfabetização. E essa pesquisa já apontou, né, inicialmente, as diferenças de taxas de alfabetização em diferentes departamentos. E lembrem, na França, Estado, a organização política e territorial, Estado pra gente, né, Estado do Pará, Estado do Tocantins, Estado da Paraíba, lá para eles são departamentos, né, eles chamam estados lá de departamentos. Então, esse estudo desse diretor de escola no século XIX já apontava para algumas diferenças entre os diferentes departamentos, né, das taxas de alfabetização e o crescimento da alfabetização, né, de pessoas alfabetizadas a partir do século XVII. E esse diretor de escola aplicou o uso de métodos quantitativos nessa pesquisa inicial dele, né? Essa pesquisa foi retomada por historiadores na década de 1950, quer dizer, na segunda metade do século XX, e apresentou, e a contribuição desses historiadores na década de 1950,
foi apresentar mapas cartográficos que demonstravam o contraste entre duas Franças, né? Então, o apontamento que o diretor de escola tinha feito de que havia uma diferença nos processos de alfabetização, esses historiadores, na década de 1950, vão demonstrar essas diferenças desses dados, né, a partir de mapas cartográficos e principalmente a diferença entre duas Franças, né? Uma França no Nordeste, caracterizada pela alta taxa de alfabetização, e uma França do Sudoeste, caracterizada pela baixa taxa de alfabetização, né? E isso utilizando métodos quantitativos. Na década de 1970, sob o comando de Jacques Azuf e François Fourret, foi realizado um projeto de pesquisa sobre as taxas de alfabetização na França entre os séculos XVI e século XIX. Então, e essa pesquisa também levou em consideração aquela pesquisa anterior, de 1870, e também a de 1950. E aqui ela apresentava uma contribuição, né, a essas pesquisas que já tinham sido realizadas sobre o processo de alfabetização, procurando entender principalmente a relação entre saber escrever o próprio nome e saber ler e escrever. Que aí você tem uma distinção bastante clara, né, entre os níveis de alfabetização, né, entre saber escrever o próprio nome e saber realmente ler e escrever. E essa era a contribuição dos estudos do Azuf e do Fourret, na década de 1970. A pesquisa de Azuf e Fourret confirmou a divisão entre as duas Franças das pesquisas anteriores, né? Porém conseguiram estabelecer a distinção entre as regiões e observar que a partir do século XVIII a alfabetização cresceu rapidamente, principalmente entre as mulheres. Então, você conseguir perceber a partir dos métodos quantitativos a maneira como, por exemplo, o acesso à alfabetização ocorria na sociedade francesa entre, nesse caso, o século XVI e o século XIX, e percebendo, por exemplo, o crescimento das taxas de alfabetização entre as mulheres a partir do século XVIII. As pesquisas sobre alfabetização geralmente estavam relacionadas aos estudos sobre a história do livro. Então, essa é uma articulação que o Peter Buck faz, né, de pensar a história da alfabetização com os estudos de história da alfabetização com os estudos sobre a história do livro, né, voltados principalmente para compreender as tendências da produção, né, dos livros e os seus hábitos de leitura dos diversos grupos sociais. Então, retomando aquela discussão que eu tinha falado anteriormente, né, e que o Peter Buck faz referência no texto anteriormente sobre o estudo do Robert Monroe a respeito da cultura popular, né, no século XVII e século XVIII, e que ele analisou principalmente a partir da Biblioteca Azul. O Robert Monroe estudou a Biblioteca Azul e afirmou que os seus títulos eram de uma literatura de evasão que revelavam uma mentalidade conformista dos camponeses. Então, o Robert Monroe ele foi analisar as práticas de leitura dos camponeses. Ele dizia que, principalmente, quem fazia uso da Biblioteca Azul eram os camponeses e que a literatura que era veiculada na Biblioteca Azul era uma literatura de evasão, quer dizer, era uma literatura de entretenimento, né? Era uma literatura de você escapar da realidade, de você se entreter sem precisar se preocupar em pensar sobre a realidade, né? De um lazer em si mesmo, né? Então, essa vai ser uma perspectiva que os estudos sobre história do livro vão apresentar, né? Esse estudo do Robert Monroe fez esse apontamento sobre as práticas de leitura dos camponeses a partir da Biblioteca Azul. E aí a gente vai ter outros estudos relacionados à história do livro, que foram os estudos do Henri Jean Martin e do Daniel Roche. O Martin realizou estudos sobre as mudanças de gostos, né, de leitura
dos grupos leitores a partir da formação de suas bibliotecas particulares, sobretudo analisando os magistrados do parlamento francês. Então, ele procura aqui, o Martin, analisar as mudanças, né, de gostos por leitura a partir da formação de bibliotecas particulares. Então, aí você tem, a partir de pensar como se dá a formação de uma biblioteca, entender como é que quem formou a biblioteca tem preferência por determinados gêneros ou não de leitura, né? E aí o grupo que ele analisou principalmente foram os magistrados do parlamento francês. Então isso foi uma perspectiva da história do livro nesse contexto, né, de utilização de método da pesquisa serial, do método quantitativo na análise de práticas culturais. Outro estudo também que foi muito importante da história do livro foi o estudo promovido pelo Daniel Roche, que analisou a vida cotidiana do povo comum de Paris do século XVIII. E esse estudo ficou principalmente presente no livro O Povo de Paris. Nesse livro havia um capítulo sobre a literatura popular, em que ele analisava a importância de saber ler e escrever para as classes populares em geral e principalmente para os criados em particular. Então, ele vai, nesse estudo, procurar entender a importância atribuída pelas classes populares em saber ler e escrever, né? E principalmente para os criados, né? Os empregados domésticos. Então, como acabava se tornando um elemento de distinção e de apreço os empregados que sabiam ler e escrever, né? Então, percebam que essas eram um pouco das perspectivas e como está relacionado muito a história do livro com a história da alfabetização, né? Porque para poder ler o livro você tem que ser alfabetizado, né? Então, estava relacionado muito uma perspectiva com a outra. E aí a gente chega à terceira parte da argumentação do texto, que vai ser as reações, né? Então, as críticas que vão se fazer principalmente à utilização do método quantitativo na história cultural, né? A partir da emergência dos estudos sobre antropologia histórica, o retorno à política e o ressurgimento da narrativa. Então, no final da década de 70, evidenciaram-se as críticas ao método quantitativo na história cultural, assim como a história estrutural, econômica e social. Então, a década de 70 vai ser um momento de crítica, de utilização do método serial e da perspectiva da história estrutural do ponto de vista econômico e social. Tais críticas foram acompanhadas por três reações: a perspectiva da antropologia histórica, né, a perspectiva antropológica, o retorno à história política e o ressurgimento da narrativa. A antropologia histórica passou a incorporar em suas pesquisas as contribuições de Erving Goffman, de Victor Turner e principalmente as discussões de Pierre Bourdieu e Michel de Certeau. A grande discussão aqui, principalmente nesses estudos, vão se incorporar os conceitos dos estudos desses antropólogos, né? Tendo em vista que até o Michel de Certeau é um dos historiadores que também se destacam na terceira geração dos análises, mas os estudos dele se tornaram muito referência para essa antropologia histórica. Principalmente o conceito de estigma do Goffman vai ser um conceito muito utilizado nesses estudos de antropologia histórica. Do Pierre Bourdieu vai ser o conceito de capital cultural. Então, o Bourdieu, que inicialmente a formação dele, né, a formação dele era de filósofo, né? A formação inicial dele era em filosofia, mas depois ele migrou os seus interesses de pesquisa e de estudo para antropologia, para sociologia e para antropologia, né? Ele é muito conhecido como na sociologia da educação, né? Com os estudos dele sobre a reprodução, de entender o sistema educacional como um sistema de reprodução social. E a teoria, a partir disso, a teoria dele sobre os capitais, né? O capital cultural, o capital social, o capital econômico e o capital simbólico. Então,
e também o conceito de hábitos, né? O Bourdieu, ele tem um projeto de pesquisa, que é pautado por diferentes conceitos que procura analisar as práticas culturais e que foi muito incorporado por esses estudos da antropologia histórica, principalmente a teoria dos capitais, né? O Bourdieu tem uma compreensão de que a sociedade ela é organizada em campos, né? Em campos sociais, e que esses campos eles estão sempre em disputa pela hegemonia. Então, por exemplo, quando ele está analisando o campo educacional, vamos dar um exemplo, esse campo ele é formado por diferentes sujeitos, por diferentes grupos que estão sempre disputando entre si o prestígio, a consagração para estabelecer as regras, né? E as regras de funcionamento e os mecanismos de reconhecimento, de legitimidade. A forma como vai se estabelecer esses mecanismos de reconhecimento e legitimidade vai se dar a partir do acúmulo de diferentes capitais. E aí que entra o que ele chama de capital cultural, capital social e capital econômico. E nessas disputas por legitimidade, por reconhecimento, ele considera que o capital mais importante é o capital cultural. Que o capital cultural é o capital que faz com que você consiga ter ascensão, seja reconhecido, e que é o capital mais difícil de ser acumulado, porque é o capital que está relacionado à sua trajetória de estudos e à tua trajetória profissional. Então, é um capital que você demora muito para acumular, né? E é um capital que, uma vez acumulado, e você, obviamente, devidamente posicionado dentro do campo, você consegue ser reconhecido e ser consagrado. Então, por exemplo, essas diferentes práticas de legitimidade e disputa cultural dos estudos do Pierre Bourdieu vão ser incorporados por esses estudos da antropologia histórica, principalmente essa discussão sobre o capital, sobre os capitais, né? E principalmente o capital simbólico, né? E as discussões também dos estudos do Michel de Certeau, que principalmente pautados, como eu já disse para vocês, eu tinha falado lá na nossa primeira aula, que o Michel de Certeau é um historiador das práticas sociais. E quando ele está pensando nas práticas sociais, ele está pensando, sobretudo, as práticas no sentido que elas têm na moldura do cotidiano, de como é que as práticas organizam o cotidiano dos sujeitos. Então, uma das obras mais importantes do Michel de Certeau é a Invenção do Cotidiano, que é organizada em 2 volumes. Nessa obra ele vai tratar sobre diferentes formas de práticas sociais e culturais. E no A Escrita da História, que foi o livro que a gente estudou na nossa primeira aula, principalmente o capítulo 2, Operação Historiográfica, ele também vai analisar a escrita da história como uma prática de pesquisa, né? Como uma prática social, dos lugares que o historiador assume na sociedade. Isso vai, de alguma maneira, também encaminhar e influenciar a sua escrita, a sua análise, os tipos de métodos e documentos que ele seleciona, enfim. Essa perspectiva das práticas culturais, tanto nos estudos do Bourdieu quanto no estudo do Certeau, vão ser incorporados nesses estudos de antropologia histórica. O Peter Buck, ele cita esse estudo do Leroy Ladurie, que é o Montoyot, desculpa, como um dos estudos de destaque da perspectiva antropológica. E um primeiro exemplo de microhistória. Montoyot era uma aldeia, uma vila no interior da França. O Ladurie, ele selecionou, né, essa pequena aldeia, essa vila, para procurar entender como se estabelecer as relações entre os habitantes desta aldeia, né, vamos dizer assim, dessa vila, desse pequeno lugarejo. Então, ele procurou, basicamente, a partir de arquivos da Inquisição, né, que
tinha uma maior incidência de casos dessa aldeia, e ele procura analisar essa aldeia a partir de duas perspectivas. A primeira parte ele abordou a cultura material, né? Principalmente procurando entender as casas que não tinham pedra, né, de argamassa. Então as casas elas eram casas muito porosas em que você conseguia observar o que as pessoas faziam dentro. Então é, vamos dizer assim, essa pouca privacidade é um aspecto que ele considera como importante para pensar as práticas culturais desse lugarejo, né? Então, o aspecto do material e da arquitetura em que eram produzidas as casas, essa cultura material era importante para a análise dele, porque de alguma forma ela induzia práticas culturais. E a segunda parte ele estuda especificamente a mentalidade dos aldeões, né? E as suas concepções sobre tempo, espaço, infância, morte, sexualidade, Deus e natureza. Então, esse estudo foi um estudo bastante destacado dessa perspectiva antropológica, porque é como se ele fizesse uma pesquisa de campo, né? Analisando, observando um grupo do passado, né? Obviamente a partir de uma fonte que eram os processos da Inquisição, em que havia uma riqueza de descrição sobre a vida de quem estava sendo investigado pela Inquisição, e por isso que essa fonte foi muito privilegiada nesse tipo de história cultural, por conta da descrição detalhada sobre o modo de vida, né, dos grupos que eram acusados, né, e julgados, e torturados, e violentados e mortos pela Inquisição. Os processos da Inquisição se tornaram uma fonte privilegiada para pensar as práticas culturais dos grupos sociais do passado, né? Os trabalhos do Roger Chartier também integravam a antropologia histórica ao propor uma mudança da história social da cultura para uma história cultural da sociedade. E a perspectiva aqui era principalmente de entender a dimensão cultural das práticas sociais. Então, o estudo do Roger Chartier, é uma perspectiva que vai inovar bastante nos estudos sobre antropologia cultural, né? Antropologia histórica, né? Principalmente de pensar a dimensão cultural das práticas sociais. Seus estudos da história do livro criticam as análises do Mandrot sobre a Biblioteca Azul. Então, ele também estudou a Biblioteca Azul porque ele é um historiador do livro e das práticas de leitura. Desculpa, gente. E ele critica as análises que o Mandrot fez sobre a Biblioteca Azul, as práticas de leitura da Biblioteca Azul, principalmente ao propor que ela não era lida exclusivamente por camponeses ou por pessoas comuns. Então ele vai mostrar que, na verdade, a Biblioteca Azul era lida, né? Era um objeto de leitura. Os livros que compunham a Biblioteca Azul eram analisados eram estudados, lidos, né? Por diferentes grupos sociais. E essa vai ser uma crítica mais ampla dos estudos dele, no que diz respeito ao seguinte: a crítica mais ampla de Chartier, dos estudos dele, procurava apontar a impossibilidade de correspondência exclusiva entre formas culturais específicas e grupos sociais particulares. O que o Peter Buck está querendo dizer com isso sobre os estudos do Chartier? O Chartier ele vai compreender que não é possível você dizer que, por exemplo, existe uma literatura que é lida apenas por camponeses. Entende? Porque ele compreende que os bens culturais, eles são apropriados, eles são lidos por diferentes grupos sociais. E esses grupos vão ler esses bens culturais, né? No caso, por exemplo, a literatura, os livros, a partir dos seus gradientes de interesse e de experiência. Entende? Então, para ele, não é possível pensar uma correspondência direta entre formas culturais específicas e associá-las a grupos particulares. Então, quer dizer que existe uma literatura camponesa, uma literatura operária, no sentido de que aquela literatura vai ser lida apenas por um grupo social, entende?
Se aquela literatura é destinada para operários, beleza, ela ser chamada de literatura operária. Mas ele considera que é um erro apontar, né, de que essa literatura vai ser lida exclusivamente por operários. Entende? Porque os bens culturais, eles circulam na sociedade, são apropriados por diferentes grupos. E é exatamente esse um dos principais aspectos da análise do Chartier, né? Ele vai procurar entender como os diferentes bens culturais são apropriados, são consumidos por diferentes grupos, a partir de diferentes interesses sociais e culturais. Então, por isso, o Chartier formulou o conceito de apropriação, que consistia em refletir sobre os processos de consumo cultural dos bens simbólicos adaptados aos interesses e necessidades do público, ou melhor, dos sucessivos públicos. Então, o que ele quer entender, fundamentalmente, é como é que ocorre esse consumo cultural dos bens culturais por diferentes públicos. Então, não tem como você, a partir da perspectiva dele, associar um bem cultural a um determinado público, porque os bens culturais, eles são consumidos por diferentes públicos. E esse é um avanço da discussão dele para pensar as práticas culturais, né, principalmente as práticas de leitura, a partir do conceito de apropriação. Um outro estudo muito importante desse momento e do ponto de vista da perspectiva da antropologia histórica foi a obra coletiva organizada por Pierre Nora, chamado Os Lugares de Memória. Esse estudo procurava analisar os usos do passado pelo presente, em função de uma abordagem antropológica. Então essa é uma discussão, por exemplo, esse livro foi publicado, essa obra, né, na década de 80, e é uma discussão que é referência fundamental hoje, principalmente em relação a essa discussão sobre os usos do passado, né, pelo presente, né, de pensar, por exemplo, como hoje em dia determinadas leituras sobre o passado procuram fazer o uso do passado de acordo com interesses e questões que estão colocadas no presente. Então, por exemplo, quando determinados livros que procuram fazer uma leitura politicamente incorreta da história do Brasil, por exemplo, e que apresentam, por exemplo, a discussão de que a escravidão negra, os africanos escravizados no Brasil, eles já praticavam escravidão desde a escravidão é uma coisa, é uma prática social que já vem desde a África. Então, como se fosse uma forma de pensar que a escravidão ela não é uma novidade, né? E de se procurar deslegitimar qualquer debate público hoje relacionado à desigualdade social e racial, sobretudo, associados à escravidão, né? Porque seria uma forma de deslegitimar, né, o legado que a escravidão trouxe e deixou para a sociedade brasileira, principalmente no que diz respeito à população negra. Ou, por exemplo, de querer deslegitimar o que seriam as populações indígenas contemporaneamente, no sentido de considerar quem é índio ou não a partir da forma como se veste, da forma como se fala, do lugar onde mora, né? Como se a ancestralidade, a identidade indígena tivesse relacionado não com a forma como os grupos se organizam e pensam a sua relação com os antepassados, mas porque usa um celular, ou porque usa uma bermuda jeans, ou porque faz apropriação de elementos da sociedade contemporânea, por exemplo. Essas discussões, que são discussões profundamente atuais hoje, né, estão relacionados a esses usos do passado pelo presente. Quer dizer, de pensar como é que se dá a compreensão nas práticas do presente de compreensões do passado, né? Então, essa é uma discussão também extremamente importante dessa perspectiva antropológica. E aí
Peter Buck passa para a discussão sobre o retorno à política. Então, esse foi um tópico também importante de discussão da terceira geração dos Zanardi, que era retomar, pensar novamente o fenômeno político, obviamente não mais pautado na perspectiva da história tradicional ou da história metódica, né? Então, o retorno à política, ou a história política, significou compreender o estatuto específico do fenômeno político, não mais restrito a um reflexo ou espelho das estruturas, e sim como um espaço cultural de oposição, de agência às estruturas sociais e econômicas. Então, aqui a história política ela vai ser pensada como esse espaço de ação dos sujeitos diante das pressões, dos condicionamentos das estruturas sociais. Então, aqui você consegue pensar a história política, né, a partir das práticas e dos comportamentos que os sujeitos têm, né, dos grupos sociais, de uma maneira geral, diante dos condicionamentos das estruturas sociais e econômicas. Então, é essa renovação que a história política vai ter a partir da terceira geração dos Zanardi. Os trabalhos de Maurice Aguillon representaram a renovação da história política ao analisar os processos de formação da consciência política, em especial no livro A República na Vila. Então, o Aguillon vai ser um dos historiadores que vai mais se destacar nessa perspectiva de renovação da história política, principalmente em pensar os processos de formação da consciência política, que é o que ele vai fazer nessa obra. Os estudos do Aguillon têm paralelo com os estudos do E.P. Thompson, que foi aquela questão que eu falei para vocês aqui na terceira geração. A gente já vai começar a perceber um intercâmbio de perspectivas, né, entre as vertentes historiográficas. Então os estudos dele têm paralelo com os estudos do E.P. Thompson, por privilegiar os processos de sociabilidade, sendo que o Thompson foca principalmente nas sociedades fraternais dos operários ingleses, né, as formas de organização de apoio mútuo, né, as sociedades mutualísticas dos operários, né, e que esses espaços eram espaços fundamentais de solidariedade e sociabilidade, e que, por sua vez, também foram espaços fundamentais de construção da identidade operária, né, esses espaços de sociabilidade. E o Aguillon ele vai pensar esses espaços de sociabilidade ao recortar as lojas maçônicas e as confrarias católicas do circuito burguês. Então ele vai pensar também essas formas de sociabilidade, mas para pensar as lojas maçônicas e as confrarias católicas como circuitos de sociabilidade burguesa da Paris do século XIX. Então, percebam aí que existem alguns paralelos, obviamente, a partir de objetos de pesquisa diferentes, mas existe aí alguns paralelos de perspectiva, principalmente nessa análise da sociabilidade, né? O retorno à narrativa, que é o terceiro ponto, né? Se ele iniciou essa parte, o Peter Buck, tratando sobre antropologia histórica, depois o retorno à história política, agora ele vai tratar sobre o retorno à narrativa. E o que significou isso, né? Esse retorno ele esteve muito vinculado à retomada da história política e procurou evidenciar a dimensão narrativa inerente ao conhecimento histórico, né? Então, lembrem, a história narrativa foi uma característica que ficou muito associada à história tradicional ou à história metódica, principalmente na narrativa linear dos eventos. Só que agora, neste momento da terceira geração dos Zanardi, a narrativa ela procurou ser valorizada enquanto uma dimensão fundamental de produção do conhecimento histórico, né? E que ela deve ser cultivada, pensada, problematizada, né? Até porque todos os estudos históricos são estudos narrativos. A narrativa apresentou uma perspectiva renovada aos acontecimentos, né? A história dos acontecimentos, a história política, e a sua relação com as pressões estruturais. Então, pensar como é que se dá essa relação entre a história dos acontecimentos e a história das estruturas, né? Pensar essa relação entre a história da curta
duração com a história da média duração, né? Principalmente relacionado aos grandes eventos, como a Revolução Francesa ou a Russa. Então, por exemplo, a Revolução Russa e a Revolução Francesa são acontecimentos políticos fundamentais, né? Então, qual é a relação que esse acontecimento político tem com a história econômica, né? A história social, do ponto de vista da estrutura. Então, pensar como é que se dá essa relação entre a história dos eventos com a história das estruturas, né? Então, essa é uma discussão que vai ser bastante desenvolvida, principalmente em pensar a maneira como se desenvolve isso do ponto de vista narrativo, né? Quais são as estratégias narrativas utilizadas para analisar essa relação entre história dos eventos e a história estrutural. E aí a gente chega às conclusões. Então, o Peter Buck, ele vai levantar uma discussão que eu acho que é muito interessante e que de fato caracteriza também a terceira geração dos Zanardi, que ela foi a geração que conseguiu ter popularidade, vamos dizer assim, né? Foi a geração dos Zanardi que conseguiu ter inserção nos meios de comunicação de massa para falar sobre história, para falar sobre conhecimento histórico, né? Então, a terceira geração tornou-se popular e conquistou um espaço privilegiado nos meios de comunicação de massa na França. Então, por exemplo, o estudo lá do Rio Montoyot chegou ao topo de best-seller mais vendidos em obras de não ficção. Então pensa, uma obra, e as obras dos Zanardi eram obras muito volumosas. Então pense, por exemplo, uma obra bastante volumosa se tornar best-seller de livro de não ficção. Então esse foi o lugar, vamos dizer assim, de prestígio que a terceira geração dos Zanardi teve no espaço público francês, né? No espaço público que cada vez mais estava interessado na divulgação do conhecimento histórico que era produzido na universidade, nas instituições de pesquisa, né? Jacques Legoff e Georges Duby eram frequentemente convidados para programas de televisão e rádio. Então, eles eram bastante convidados para participar de programas de entrevista ou mesmo prestar consultoria para a produção de programas que tivessem enfoque histórico, né? Outros historiadores, a exemplo de Roger Chartier e Michel Perrault, colaboravam assiduamente em jornais e revistas de grande circulação. E também eles eram chamados para escrever colunas, escrever artigos nos jornais, né? E, obviamente, sempre a partir da expertise de historiadores e historiadoras. Também tinham relações com importantes editoras francesas. Esse também é um aspecto muito importante. Como Pierre Nora com a Gallimard e Georges Duby com a CEU. Essas duas editoras são editoras muito importantes e não raro tiveram coleções dedicadas à publicação de livros de história. Então, outro aspecto muito importante da divulgação dos trabalhos produzidos pelos Zanardi na terceira geração também estava relacionado a essas articulações de alguns dos seus membros com as editoras, né? Então, esse também foi um aspecto muito importante para popularizar as obras escritas pelos Zanardi, né, na terceira geração. Então, esses são alguns aspectos que o Peter Buck levanta como conclusão, né, desse capítulo. E é basicamente assim que ele encerra a discussão. Muito obrigado pela atenção de vocês. Acho que eu me estendi um pouco na apresentação, né, mas é um capítulo que tem bastante discussões, muitos aspectos a serem tratados, né, algumas obras que são bastante representativas, porque essa discussão da história das mentalidades ou da história cultural vai ser uma discussão muito importante que vai fazer com que a terceira geração dos Zanardi se comunique, né, com as demais vertentes que a gente vai analisar no curso, que é a história social inglesa e a microhistória italiana. Então, vai ser principalmente a partir dessa discussão da terceira geração dos Zanardi que a gente vai perceber as relações com as outras vertentes. Então, gente,
Agora eu abro para as contribuições, as impressões, as dúvidas que vocês tiveram a partir da leitura do capítulo e da discussão realizada aqui por mim na aula. Fiquem à vontade. Pode falar, Patrick. Boa noite, professor. Boa noite, Boa turma. noite. Eu achei interessante essa leitura. Acho que eu acabei compartilhando com o senhor inicialmente. E ao ver a sua apresentação do texto, eu achei o senhor não abordou, né, esse ponto que eu vou citar aqui, mas eu achei interessante trazer por ser um ponto relevante da terceira geração, né? Que a terceira geração foi a primeira a incluir as mulheres, né? Mesmo quando o autor narra que é uma discussão do início do texto, né? Por ter me concentrado nessas três maiores, eu infelizmente vou ter que excluir um bom número de trabalhos, mas eu acho interessante trazer, porque os alunos que não tiveram a possibilidade de observar o texto, eles terem esse conhecimento de que Peter Buck ele narra que a terceira geração foi a primeira, né, a incluir e inclui até mesmo uma das autoras que eu particularmente estou lendo bastante no âmbito de história de uma temática que eu estou fazendo de história social, né, que é a Michelle Perrault, e eu acho interessante trazer, compartilhar com a turma. Eu até estranhei, eu pensei que se eu fosse falar, eu falei, eu vou esperar. Passou direto por ela, eu falei, mas no final da aula, quando ele der a liberdade, eu vou apresentar esse fato, esse ponto que está no texto, né? Que eu achei, eu pelo menos, né, eu considerei, como eu lhe falo, eu vou fazer as minhas marcações, eu considerei de suma importância para esse entendimento da terceira geração, né? Porque da primeira geração o início, né, não foi dito nada sobre elas, aí veio, também não teve nada, e agora na terceira foi a primeira que teve realmente assim, algo falando sobre. Eu achei necessário, que é bom para quem não pôde ler, acompanhar o texto, entender, saber desse ponto, né? Outro ponto que eu achei interessante, né, é quando ele vai falar sobre o Philippe Arié, que eu estava lendo Ares o tempo todinho, enquanto eu li isso de aqui, que ele fala... Deixa eu só ler aqui rapidinho. Que diz assim, né, que ele foi inspiração para... Não, que um dos motivos que o levou a falar, né, sobre a morte foi um clamor de Lucien Febvre, né, que diz assim, nós não possuímos uma história da morte, que eu achei interessante essa parte, que ele não foi um estalo, uma maçã que caiu na cabeça dele que fez com que ele pensasse sobre, que eu achei até legal dele ter recuperado esse início dos análises, né? Tanto que lá na frente fala sobre a ruptura, né? Que é justamente porque lá na frente vem falando que era mais pensar mais na frente e não tão atrás, pensar no que vai para frente. Eu achei interessante que quando ele vai falar sobre isso, ele remete a Lucien Febvre, né? E que é o início das análises. Eu achei muito interessante ter essa abordagem do porquê dele ter escolhido esse tema, né? O que o inspirou e o que levou a pensar sobre. Eu acho também que é legal a turma saber, os que não tiveram, claro, quem leu entendeu, mas quem não teve oportunidade, eu achei bastante interessante. E o último ponto que eu achei também é quando fala que Lebras, né? Lebras inspirou muitos historiadores, né? Quando ele vai para os estudos regionais, né? Que eles vão nas atitudes diante da morte, né? Que eles vão fazer esse estudo diante da morte, mas num âmbito mais regional. E ele cita até Legoff, né? Que quando ele fala, quando o Peter Buck, né? Ele escreve sobre essa parte de Lebras, que ele vai falando que Lebras ele trouxe essa inspiração, que foi algo que ele
que acabou incentivando outros historiadores a procurarem esse tema, a estudarem esse tema, e que ele cita Legoff, né? Que Legoff diz: a morte está na moda. Que eu achei interessante isso, porque imagina, eu fiquei trazendo para hoje, imagina eu escrevendo um trabalho e coloco lá: a morte está na moda. Fica algo bem, dependendo do contexto, pode ser até meio que cômico, né? Mas eu achei bem interessante quando ele usa esse termo para explicar o porquê que muitos procuraram essa área, muitos se voltaram a explorar essa área de conhecimento, essa área de estudo histórico mesmo. Basicamente era isso que eu queria trazer, professor. Paulo, muito obrigado pela contribuição. De fato, eu, na verdade, não incluí nos slides a discussão sobre a história das mulheres, porque eu achei melhor falar, e principalmente, mas acabou de fato me fugindo na hora de falar, eu acabei me esquecendo. Mas também um aspecto importante aqui, que eu acho que é importante ressaltar, é que de fato a história das mulheres é uma perspectiva que vai ser assumida apenas na terceira geração, e é uma crítica extremamente importante, né, de ser feita, e que tem uma hora que o Peter Buck fala bem assim, que ele acha que é uma crítica que não procede, porque que não procede mais, porque começou por exemplo, ele cita um estudo do Georges Duby com a Michelle Perrault sobre a história das mulheres no Ocidente. E Kennedy, eu pensei que seria incluso junto com a história da infância essa questão da história das mulheres. Isso. Eu pensei que o senhor ia tocar no Não, mesmo sim, ponto, porque ele é bem ali sim, pertinho. é porque como é uma discussão que ele apresenta no início do texto e depois ele não desenvolve, eu acabei me preocupando nos slides de colocar a discussão estrutural do texto, né? E essa discussão do início do texto eu ia fazer referência na minha explicação, né? Mas eu acabei me esquecendo, mas ainda bem que vocês estão atentos aí para fazer essa pontuação. Eu até entendo o senhor ter deixado de fora do slide, porque ele mesmo diz, né, mais à frente, que o preço a ser pago por essa decisão, que é a decisão dele se concentrar nos 3 temas maiores, né, como ele diz, ele vai se concentrar em 3 temas, que é os 3 temas que ele pretende discorrer durante o capítulo. Aí ele até diz que ele vai excluir um bom número de trabalhos interessantes, especialmente basicamente essas contribuições feitas pelas mulheres, que ele cita mais à frente, que foi muito anteriormente, né? Que fala sobre o que elas escreveram, né? Sim. Que uma fala sobre a história da família, a outra vem com o estudo social das ruas de Paris, então não era algo que ele ia se aprofundar aqui. Então, basicamente, eu entendi o porquê que não veio nos slides, justamente porque o Peter Buck não ia se aprofundar nisso. Ele só apresentou o fato, mas ele falou assim, ó, foram, mas não é aí aonde eu vou me apegar. Sim, eu tinha pensado em fazer a referência na explicação e eu acabou me fugindo, né? Mas muito obrigado pela pontuação de vocês. Mas olha, uma coisa que eu acho que é importante e que eu acho que é uma crítica fundamental é a ausência de mulheres e da história das mulheres nas 3 gerações, e que vão ser incorporadas e vão desenvolver os seus estudos apenas na terceira geração, quer dizer, a partir da década de 70. Essa é uma crítica que deve ser sempre feita e que é fundamental ser pontuado essa ausência por tanto tempo. E principalmente quando ele fala no começo do texto, eu acho que essa é uma coisa que é importante, que ele acha que é uma crítica que é importante ser feita, mas que ela não procede mais
porque aí ele cita lá o estudo da Michelle Perrault com o George Duby, que está sendo organizado sobre a história das mulheres no Ocidente. Apesar disso, sim, a terceira geração dos análises ser uma terceira geração que vai ter um espaço cada vez maior para as mulheres, a inclusão das mulheres e da história das mulheres, mas isso em nada apaga a ausência nas demais gerações, e que isso tem que ser pontuado, entende? Então esse é um aspecto também que precisa ser levantado, porque a discussão a discussão de gênero é uma discussão na historiografia europeia de uma maneira geral. Ela vai ser desenvolvida a partir da década de 50 de maneira mais sistemática, e vai, principalmente na década de 70 e 80, tomar um corpus de discussão, de trabalhos extremamente relevante. Então, o que os análises vão incorporar é apenas uma onda de pesquisas que já acontecem no campo historiográfico de uma maneira geral, e que era inevitável adentrar aos análises, entende? Então, e que essa é uma discussão extremamente importante da historiografia contemporânea hoje, discussão sobre história das mulheres, história de gênero e tal, e que tardiamente é incorporada aos análises a partir da década de 70. Mais alguma questão, gente? Eu estou somado. Tá todo mundo... Olha, então, se não resta mais nenhuma dúvida, então a nossa aula hoje, ela encerra a discussão sobre o movimento dos análises, né? Então, só recapitulando um pouco da discussão que a gente fez até o momento. A gente começou a discussão sobre a operação historiográfica, né? Lá do Michel de Certeau. Foi a nossa primeira aula. Aí a nossa segunda aula tratou sobre a primeira geração dos análises, comandada pelo Lucien Febvre e pelo Marc Bloch. Desculpa. Depois a nossa terceira aula discutiu sobre a segunda geração dos análises, que tinha como expoente o Fernand Braudel. E hoje a gente encerra a discussão sobre os análises com a sua terceira geração, que, como a gente viu, tem diferentes temáticas de pesquisa, diferentes abordagens, e que é a discussão mais contemporânea que se desenvolveu a partir da década de 70 e está colocada até hoje, né? Se a gente for pensar, por exemplo, que de expoentes dos análises que estão vivos hoje, como o Roger Chartier, por exemplo, então a terceira geração é uma geração que está em vigência, né? As suas perspectivas de pesquisa e análise são as perspectivas com as quais a gente trabalha hoje, né? Nos são contemporâneos. Então, na nossa próxima aula, que é a aula 6, que vai ser sexta-feira, a discussão, a gente inicia a História Social Inglesa, é a nossa primeira aula dessa vertente, História Social Inglesa 1, que aí a gente vai discutir basicamente uma discussão mais geral para entender quais são as características dessa historiografia inglesa, que é uma historiografia social, uma historiografia do trabalho, uma historiografia econômica, mas também uma historiografia que vai se preocupar com a discussão cultural, com os debates culturais, com as práticas culturais. Então a gente vai entender um pouco de como é que vai ser essa história cultural desenvolvida do ponto de vista da história social inglesa, né? Então essa vai ser a discussão da nossa próxima aula. Se ninguém tem mais nenhuma questão, nenhum apontamento, nenhuma observação, eu encerro a nossa aula de hoje por aqui. Muito obrigado, gente, pela presença de vocês, pela atenção, e até sexta-feira, então.
Abraço. Boa noite, professor. Professor, noite. o mais breve possível envie o texto dessa próxima aula também. Eu envio hoje. Eu envio quando a gente encerrar aqui. Se vai que eu pergunte agora, sumiu o texto, mas é o próximo capítulo. Não. Esse eu vou mandar para vocês o livro, e aí eu vou dizer para vocês lá o capítulo, aí vocês vão procurar. Uhum. Mas eu envio para vocês ainda hoje. Tá bom? Tá, ok. Muito obrigado, professor. Gostei Obrigado, da aula, gente. fique bem. Tchau, tchau. Qualquer coisa, mande mensagem. Tchau, galera. Boa noite. Obrigado. E Tchau, tchau. feriador. É feriado amanhã aqui em Santarém, tá? Ah, é? Aproveitem o Perdeu um feriado, então, viu? gente. Tá pra Belém? Aproveitem o feriado, né? Agora foi o feriador, né? É, feriador. Tchau, Tchau, tchau. professor.